E aí, pessoal? Mais uma semana de café com palavra e vamos que vamos. Gente, o tema dessa mensagem de hoje é um tema que eu tive a oportunidade de compartilhar lá na IPV de Vargem Alegre com as meninas da juventude e eu queria compartilhar com vocês também. Eu sei que apesar de eu ter falado desse tema para as meninas da juventude, esse tema é para todo cristão e por isso eu gostaria de compartilhar com vocês. Então vamos ao que interessa. Primeiro, eu gostaria de trazer para vocês um acróstico com a palavra café. E nada mais propício, já que eu falo do café com a palavra, de falar sobre esse acróstico e tem super a ver com o tema de hoje, que é assim: nós devemos amar a Deus café, que significa amar a Deus com todo o nosso coração, o C do coração, o A do café com toda a nossa alma, o F com todas as nossas forças e o E com todo o nosso entendimento. E esse é o tema da mensagem de hoje. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o primeiro mandamento. Então vamos abrir a palavra em Marcos 12, do 28 até o 34. A Bíblia fala assim, a respeito de Jesus. Aproximou-se dele um dos escribas, que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, Jesus tinha respondido eles, esse escriba perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o primeiro é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Ao que lhes disse o escriba, muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é um, e fora dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. E a meditação que eu quero trazer para vocês é a respeito dessa primeira parte desse versículo, que é quando Jesus fala sobre o primeiro mandamento. Eu acredito que o primeiro mandamento já fala por si só. A partir do momento que a gente lê, a gente entende, a gente sabe que tem que amar ao Senhor sobre todas as coisas. Porém, infelizmente, o compreender é muito diferente de verdadeiramente praticar. E muitas vezes nós acreditamos que nós realmente estamos cumprindo o primeiro mandamento. Nós acreditamos nessa ideia, porém, quando a gente vê na vida real, a gente não está verdadeiramente cumprindo. E eu quero trazer para vocês aqui 3 pontos que é para vocês pensarem, como me fez pensar também, a respeito do nosso amor para com Deus. Por quê? Porque esses 3 pontos que eu vou expor aqui, muitas vezes nós temos para com o Senhor. Porém, eles não significam que nós amamos Ele verdadeiramente em primeiro lugar. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que amar a Deus sobre todas as coisas é diferente de ser grato por aquilo que Ele fez ou faz na sua vida. E eu quero fazer uma pergunta para você. Por acaso você já teve um encontro com Cristo? Você já se deparou aos pés da cruz e se encontrou com a sua realidade pecaminosa e com a grandeza de quem Ele é? Quando nós temos um encontro com o Senhor de verdade, nós nos deparamos com a grandeza de quem o Senhor é, com a santidade, o poder e quão pequenos nós somos. Quão errados, quão cheios de pecados, né? Como a própria palavra diz, pobres, cegos e nus diante dele. E o mínimo sentimento que nós podemos ter diante disso é um sentimento de gratidão. E a verdade é que nós podemos ser gratos por tudo aquilo que ele fez. Nós podemos chorar na presença de Deus, nós podemos nos derramar ao perceber essa realidade, né? Do quão maravilhoso ele é, santo, inalcançável e quão sujos nós somos. Nós podemos chorar, nos prostrar e mesmo assim nós podemos não estar cumprindo o primeiro mandamento. E eu não estou dizendo que isso não é bom, pelo contrário, é ótimo nós nos derramarmos na presença de Deus. Porém, isso não é suficiente. A gratidão, esse sentimento de gratidão por aquilo que Ele fez, não é suficiente para poder comprovar que nós vivemos e cumprimos o primeiro mandamento na nossa vida. O segundo ponto que eu quero fazer você refletir é que amar a Deus sobre todas as coisas é diferente de servi-lo na sua obra, de trabalhar para o Senhor. E aí vem aquela famosa passagem de Marta e Maria, por exemplo, que Marta está fazendo muitas coisas, está ocupada com muitas coisas, organizando a casa, servindo as pessoas naquele ambiente, e ela chega para Jesus e fala, Jesus, não te importa que Maria não esteja me ajudando, a minha irmã não esteja me ajudando? E Jesus fala o quê? Marta, te preocupas com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte.
e eu não vou tirar isso dela. Quando nós vemos essa passagem de Marta e Maria, nós não temos dúvida que servir a Deus, por mais que seja maravilhoso e muitas vezes é necessário que venhamos a fazer, porque Deus nos levanta para a obra dele, Deus nos chama, Deus nos dá essa comissão, como Paulo mesmo diz, ai de mim se não pregar o evangelho, porque a mim me pesa essa obrigação. Ou seja, Paulo também trabalhava na obra, mas o trabalhar e servir a Deus em sua obra não quer dizer que nós estamos cumprindo o primeiro mandamento. E o terceiro ponto que eu quero fazer você refletir é que amar a Deus sobre todas as coisas é diferente do que dizer não ao pecado. Aí você vai me dizer, nossa Bárbara, mas nós temos que viver dizendo não ao pecado. Sim, isso é verdade. A palavra de Deus diz que aquele que vive pecando nem o viu, nem o conheceu. Nós temos que ter uma atitude de santidade, uma vida buscando essa santidade para agradar o Senhor. A Bíblia também fala, né, que buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que viver uma vida em santidade. Porém, esse hábito de dizer não ao pecado não significa propriamente dizendo que nós estamos cumprindo o primeiro mandamento. Isso porque o dizer não ao pecado em si, essa atitude de dizer não ao pecado, não configura necessariamente que nós estamos colocando o Senhor em primeiro lugar. Você já parou para pensar que muitas vezes algumas coisas que não são pecaminosas em si, a gente consegue transformar em pecaminoso quando nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar? E aí eu falo de redes sociais, vida no dia a dia, casa, faculdade, trabalho, tudo isso, se ocupar o primeiro lugar na nossa vida, em vez do Senhor ocupar esse lugar, né? Se essas coisas ocuparem o primeiro lugar na nossa vida, nós tendemos a transformar essas coisas em pecaminosas, em deuses, sabe? Em ídolos. E aí está o problema, porque muitas vezes nós podemos estar dizendo não a alguns outros pecados e transformando outras coisas que até não são pecado em pecado, porque o Senhor não está ocupando o primeiro lugar. E eu não estou falando necessariamente de vício em rede social, vício em outras coisas, não precisa se tornar necessariamente um vício. Mas se nós colocarmos o nosso coração, nossas intenções, nosso tempo mais nessas coisas do que nas coisas espirituais, do que no Senhor, nós já estamos falhando. E não confunda e não coloque outras palavras na minha boca. É bênção trabalhar, é bênção servir a família, é bênção trabalhar na igreja, é bênção fazer todas essas coisas, até ter redes sociais e usá-las para a glória de Deus. Mas o Senhor, em todo o tempo, tem que ocupar o trono do nosso coração. Ele tem que ser o primeiro. E eu quero contar para vocês um breve testemunho sobre a minha vida, que eu acho que isso pode acrescentar na vida de vocês. Em 2017, mais ou menos, eu passei um período muito complicado da minha vida. Foi um ano muito difícil, onde eu tive muitas mudanças, estava encerrando a faculdade, tinha acabado um relacionamento um pouco complicado e eu estava me sentindo muito sozinha, muito sem direção da parte de Deus. E era uma época que, por mais que eu orasse, eu não tinha essas respostas e eu fui orando cada vez menos, buscando cada vez menos direção de Deus. Isso foi um período que durou até mais de um ano. Porém, em 2019, eu tive a oportunidade de fazer um curso de 6 meses numa casa de oração, onde eu passava praticamente 6 horas por dia, 6 dias na semana, só na casa de oração. Nós lemos a Bíblia completa em 5 meses, nós tivemos aulas sobre evangelismo, aulas sobre a Bíblia, nós servimos a comunidade local também. Foi um período muito maravilhoso mesmo na presença de Deus. Eu lembro desse tempo com muita saudade, porque realmente eu falo que mudou a minha vida. Essas experiências que eu tive com Deus mudaram realmente a minha vida. Porém, um dos meus maiores medos veio a acontecer. Por quê? Eu acreditava que, de certa forma, depois desse tempo todo buscando a Deus e, poxa, mais de 6 horas por dia, eu achei que eu não fosse ter a dificuldade que eu tive, que foi de reservar tempo para Deus no secreto novamente. E, infelizmente, eu não falo isso com orgulho, pelo contrário. Eu falo isso com até uma certa vergonha, porque uma cristã servindo na casa do Senhor, eu, por exemplo, não parei nenhum desses tópicos que eu mencionei para vocês, né? Eu não deixei de fazer. Eu não parei de dizer não ao pecado. Eu não deixei de servir ao Senhor, trabalhando, servindo Ele na obra, no ministério de louvor, na igreja. E eu também não deixei de ser grata a Deus, pelo contrário, eu sabia de tudo que Ele fez por mim e eu continuava amando Jesus. Se você me visse na igreja naquela época, você me via chorando na presença de Deus. Eu nunca deixei de ter um coração que tinha essa gratidão, um coração quebrantado. Porém, eu sabia que Deus não ocupava o primeiro lugar. Então, gente, o que eu quero dizer com essa experiência é que, apesar de ter feito esse curso de 6 meses, onde eu buscava a Deus na casa de oração, eu voltei à mesma realidade, à mesma dificuldade de buscar a Deus no secreto, com devocionais, com busca mesmo pelo Senhor. E eu me vi, depois de ter voltado desse curso,
que foi uma bênção, que eu tive direção de Deus. Enfim, experienciei coisas que eu jamais imaginava, eu me vi lutando com as mesmas coisas. Tendo dificuldade de dedicar, 5 minutos por dia para Deus em oração e leitura de palavra. E eu tô compartilhando isso com vocês aqui porque eu acredito que isso pode acrescentar na vida de vocês. Que muitas vezes nós esperamos o tempo perfeito para servir a Deus inteiramente. Nós achamos que uma chave, um momento numa conferência, no congresso, vai virar na nossa mente, a gente vai, a partir dali, ter uma vida com Deus maravilhosa. E essa não é a verdade, gente. Eu até acredito que isso possa acontecer, mas infelizmente não foi o meu caso e eu acredito que não é o caso de muitas pessoas. Os nossos maiores aliados na nossa caminhada com o Senhor é o Espírito Santo de Deus, que nos convence da justiça, do pecado, do juízo, que nos lembra a palavra, que nos transforma, e também a disciplina da gente escolher, de falar assim, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanto trabalho para fazer, eu tenho tantas preocupações, eu tô tão atarefada, eu tô tão cansada, e a gente colocar todas essas coisas de lado e buscar o Senhor em primeiro lugar. Então, amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e nosso entendimento, passa por amar de todo o coração, amar a Ele acima de todas as pessoas que amamos, ou coisas que nos apegamos nessa terra. Amar o Senhor com toda a nossa alma significa amá-lo acima de todas as nossas ansiedades, emoções, preocupações, porque essas são as aflições da alma. E quando nós colocamos o Senhor, Deus, eu te amo com toda a minha alma, eu coloco todos esses sentimentos subjugados diante da verdade da palavra. Amar o Senhor com todas as nossas forças é muitas vezes dizer não à preguiça, dizer não ao conformismo, à comodidade de estar em casa, por exemplo, ir para a igreja servir. Muitas vezes eu sei que nós estamos verdadeiramente cansados, mas tem vezes que nós sabemos que podemos dedicar ao Senhor mais tempo, mais energia, mais disposição, e nós não fazemos por, preguiça. Então nós precisamos amar o Senhor com todas as nossas forças. E por fim, amar ao Senhor com todo o nosso entendimento, ou seja, com toda a nossa razão, com todo o nosso pensamento, com tudo aquilo que habita a nossa mente pensante. A palavra de Deus diz que nós temos que renovar a nossa mente para que venhamos a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o nosso culto racional. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês com essa reflexão é que nós devemos amar o Senhor em primeiro lugar, acima de sermos gratos, somente sermos gratos, acima de apenas servi-lo na casa do Senhor e acima também de apenas dizer não ao pecado. Todas essas coisas fazem parte da nossa vida com Deus e quando nós amamos ao Senhor em primeiro lugar, nós somos gratos, nós o servimos, nós também dizemos não ao pecado. Porém, essas coisas por si só não são suficientes. E que venhamos a lembrar disso, amém? Enfim, eu quero orar com vocês agora, assim como eu faço sempre, para que essa reflexão fique nos nossos pensamentos durante essa semana e que a gente pare para pensar. Será que nós temos mesmo amado ao Senhor em primeiro lugar? Oremos. Senhor Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por essa palavra, obrigada pela verdade da Tua palavra, Deus. Obrigada por essa mensagem, que ela venha verdadeiramente a tratar os nossos corações. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos dá a graça de vivermos o primeiro mandamento. Nós sabemos que não existe nada melhor do que experimentar da Tua presença, não existe nada melhor do que cumprir, Deus, os Teus mandamentos, os Teus ensinos. Eles são bênção para as nossas vidas, eles são refrigério para a nossa carne, para os nossos ossos. Deus, em nome de Jesus, nos dá a graça de viver o primeiro mandamento, amar o Senhor acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e entendimento. Em nome de Jesus, nos leva essa semana uma reflexão a respeito do primeiro mandamento e transforma, Deus, tudo aquilo que precisa ser transformado na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, para que nós venhamos verdadeiramente a cumprir o que diz o primeiro mandamento. Em nome de Jesus, oramos e desde já te agradecemos. Amém. Um beijo, gente. Tenha uma boa semana e até o próximo Café com Palavra.